dar início aí mais uma videoaula, né? Ou aula remota, só que dessa vez de resolução de questões, das questões da prova do conteúdo todo. A gente vai resolver algumas questões. Como eu falei para vocês, as questões estão lá no Moodle, só que o Moodle está fora do ar. Então, só tem algumas questões aqui no celular. Então, vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui as questões de logaritmos, certo? Determine o valor de x para cada equação abaixo. Aí ele colocou o seguinte, certo? Em relação a logaritmos, tá? Logaritmos. Ele pede para determinar o valor de x para cada uma das equações abaixo. Aí ele colocou ln de x igual a ln, Ctrl Z, ln de a menos b mais ln de a mais b. Bom, pessoal, quando você tem esse produto, você tem que lembrar o seguinte, que o ln, né, que é a mesma coisa do log, o log na base c de a mais log na base c de b, isso aqui tem uma propiedadezinha que você só faz isso aqui, ó. Log, repete a base, tá? Repete a base e multiplica essa, essa parte aqui, ok? Então, aplicando essa propriedade nessa expressão, né, você teria que o ln de x é igual ao ln de a menos b vezes a mais b, tá? A menos b, a mais b, obviamente isso aqui é a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? Então, o ln de x é igual ao ln de a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, como você tem ln aqui, você tem ln aqui, isso aqui pode ir-se embora, certo? É como se você tivesse o seguinte, que x é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Uma outra forma de você escrever isso aqui é você dizer o seguinte, ó. Você pode pegar, passar o ln para o outro lado, ficaria ln de x menos ln de a ao quadrado menos b ao quadrado. Ó, quando você tinha a soma, você multiplicava. Quando você tem a subtração, você divide, certo? Então, isso aqui vai ser... Opa, aqui é igual a zero, né? Ficou zero desse lado. Então, isso aqui vai ser ln, tá? Você divide. Divide quem? X por a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso daqui é igual a zero, tá? Então, qual o valor, né, que você teria que pensar, certo? Que o ln desse valor é igual a zero, né? Pronto, tá dando certo aí, né? Então, qual o valor que você teria que pensar que o ln desse valor seria igual a zero? Você tem que voltar de novo nas propriedades de logaritmos. E quando você tem log de b na base a igual a x, isso aqui significa dizer que b é igual a x elevado a a, certo? O ln, na realidade, a base é e, você só não escreve a base. Então, ln de 1y aqui, você pode dizer que isso aqui é igual a z. Isso aqui significa dizer que y é igual a e elevado a z. Se z é igual a zero, tá? Se z é igual a zero, quando z é zero, obviamente vai ficar e elevado a zero. E elevado a zero é 1, porque qualquer número elevado a zero é 1, né? Menos 0 sobre 0, 0 elevado a zero, ou 0 sobre 0 é 0, que é uma indeterminação, certo? Então, o y é 1. Então, voltando aqui na nossa expressão, esse daqui é o y, que a base é o e, né? Certo? Ou seja, daqui você tira o seguinte, que x sobre a ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui é igual a 1, tá? Logo, você pode dizer então que x é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? Isso daqui a pouco a gente vai ver essa parte de logaritmos mais com calma, mas a gente vai adotar todas as propriedades de logaritmos, né, na resolução dessas questões, certo? Outro exemplo, ele colocou o seguinte, ó, ln de x
é igual a 3 vezes o ln de A, menos 4 vezes o ln de B, ln de B, menos 4 vezes o ln de B, mais 5 vezes o ln de C, certo? Aí ele pede para determinar x em função de A, B e C. Então, como é que tu vai fazer? Primeiro, tu vai pensar na propriedade logaritmo. Tem uma propriedade que ele fala o seguinte, ó. Se você tiver uma constante n vezes o logaritmo de B, né? De B na base A, isso aqui é a mesma coisa de ser o logaritmo, repete a base, só que o B vai ser elevado a esse número que está multiplicando, tá? Então, B é elevado a n, ok? Ó, esse n que está aqui vai lá para cima. Ou seja, né? Opa, tem alguém querendo entrar aqui. Ou seja, você vai dizer então que você vai ter ln de x igual. Você tinha 3 vezes o ln de A. 3 vezes o ln de A é o ln de A. ln, eu sempre escrevo o que está adiantado. ln de A elevado a 3. Né? Aí depois você tem 4 vezes o ln de B. Aí você coloca menos 4 vezes o ln de B. Né? Então você vai repetir o ln de B. Como o 4 está multiplicando o ln, né? Esse 4 passa para cá. Depois você tinha mais 5 vezes o ln de C. Repete o ln de C, bota o 5 aqui. De novo, ó, você está usando essa propriedade. Ó. Todo esse tempo está multiplicando, ele vai passar como sendo expoente do A, como sendo expoente do B, como sendo expoente do C. Certo? Aqui, ó, você de novo vai usar a propriedade de logaritmos. Qual é a propriedade de logaritmos? A soma vira uma multiplicação, né? E a subtração vira uma divisão. Então, ln de x vai ser igual a ln de A ao cubo menos ln de B, né? Aí, o ln de B, você pode colocar assim, né? Ó. Vai ficar o ln. Quem é que está somando? Quem é que está com sinal positivo? Você pensa, quem é que está com sinal positivo? O sinal positivo é o C, não é? O A e o C. Então, é A vezes C, dividido que está sinal negativo, vem para baixo, ó, que é o B. Daqui você tira, novamente, usando aquela propriedade de logaritmo, já explicado anteriormente, que x tem que ser igual, que esse argumento tem que ser igual a esse argumento. Né? C elevado a 5 sobre B elevado a 4. Ok? Próxima questão. Ele fala o seguinte, que você tem um sétimo do ln de R mais 2 vezes o ln de S igual a 2 terços de ln de T ao cubo mais o ln de x. Eu quero escrever em função do x, tá? Quer saber em relação a x. Aqui, de novo, você vai usar as propriedades de logaritmos. Aí vai ficar ln de R elevado a 1 sétimo. Ó, tá multiplicando, passa para cá. Tá multiplicando, passa para cá. Mais ln de S ao quadrado, né? Igual a ln de T ao cubo. Isso daqui é elevado a 2 terços, né? Ó, 2 terços, certo? Mais o ln de x. Obviamente, isso aqui vai ficar ln de R elevado a 1 sétimo, vezes, né, que está somando esses dois, né? Ó, tá somando, então vai ficar o produto R elevado a 1 sétimo, vezes S elevado ao quadrado, que vezes S elevado ao quadrado, isso aqui é igual ao ln, ó, esse daqui é a mesma coisa, ser 3 vezes 2 é 6, 6 dividido por 3 é 2, não é? Então vai ficar T ao quadrado vezes X, certo? Ó, repare, ó, esse daqui é esse vezes esse é 6, 6 dividido por 3 é 2,
E aqui, quando você tem uma soma, essa soma vira uma multiplicação, tá? Então, para isso ser igual, significa dizer que o que está dentro desse termo tem que ser igual a esse termo, certo? Então, r elevado a 1/7 s ao quadrado, isso aqui é igual a t ao quadrado vezes x. Daqui você vai isolar o x, esse t está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser igual a r elevado a 1/7 s ao quadrado sobre t ao quadrado, tá? Então, tá aqui a resposta. Belezinha pura, pessoal? Aí, outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Ele pede, né, tem uma questão que caiu, isso ainda em logaritmos, né? Para você dizer se era verdadeiro ou falso, certo? Verdadeiro ou falso. Aí ele vai dar a expressão e você tem que dizer se essa expressão é verdadeira ou falsa. A primeira expressão é do tipo ln, né? E aqui botou um nzão. Isso aqui é igual a menos o ln de 1 sobre nzão, tá? Aí para facilitar minha vida, eu vou escrever isso aqui como sendo ln de y igual a menos ln de y, tá? Menos ln de 1 sobre y, foi mal. Aí, 1 sobre y é a mesma coisa de ser o seguinte, ó, vai ser o ln de y igual a menos ln de y elevado a menos 1, não é? Certo? 1 sobre y, você não pode escrever isso como sendo igual a y elevado a menos 1, certo? Esse negativo aqui, ó, ele vem para cá, ó, tá? Então, vem para cá como se fosse menos 1. Então, vai ficar ln de y elevado a menos 1 elevado a menos 1. Menos 1 vezes menos 1, isso é 1, não é? Então, esse resultado é ln de y. Logo, ln de y é igual a ln de y. Então, essa expressão ela é verdadeira. Tá? Vocês estão entendendo, pessoal? Sim, né? Chegou no meio do caminho mesmo, viu, Bruno? Como eu estava falando antes, Bruno, o que é que acontece? O sistema mudo está fora do ar, cara. Aí eu só tenho umas questões que eu enviei pro Davi tirando foto, né? Para o Davi digitar lá no teste de vocês. Aí as fotos que eu tenho é de funções logarítmicas, trigonométricas e exponenciais, cara. Eu não tenho de funções polinomiais, por exemplo. Porque, enfim, aí eu vou ter que ver como é que faz isso, certo? Como é que a gente vai fazer essa brincadeira. Talvez eu tenha aqui nesse sistema aqui. Deixa eu ver aqui. Tá compartilhando com vocês, né? Verdade, eu acho que eu digitei aqui. Deixa eu ver se eu digitei aqui. Tá aqui. Vocês têm sorte, ó. Tá aqui, vamos baixar aqui o PDF aqui. E a gente lê o PDF, que isso fica mais fácil. Bom, ele fala o seguinte, né? Por exemplo, aqui, né? Essa questão. Função afim, né? Ou seja, uma função do primeiro grau, que pode cair na prova. Eu acho que você não tem nem dúvida desse tipo de questão, né? Mas ele fala o seguinte, né? Que você tem um estádio, um dos estádios mais bonitos da Copa do Mundo, da África do Sul, é esse daqui, situado na cidade tal, né? Capacidade para 68 mil pessoas. Em uma certa partida, o estádio estava com 95% da sua capacidade, sendo que 487 pessoas não pagaram pelo ingresso e custava $150 cada ingresso, certo?
a expressão que representa o valor arrecadado nesse jogo em dólares é... Opa! Aí o que é que a gente vai fazer? Certo? Como é uma expressão, então você vai dizer que é uma função. Primeira coisa. Então, o total é 68 mil pessoas, só que só desses 68 mil só tem 95%. Então, é 0,95, né, que é o 95%, vezes 60 mil. 68 mil, foi mal. Vezes 68 mil, que é o número de pessoas, né, que estavam no jogo. Né, 68 mil. Que, certo? 68 mil. E cada uma delas, obviamente, pagou 150 dólares. Né? Cada uma pagou 150 dólares. Só que detalhe, né? A gente pode daí escrever de outra forma. Esse daqui é só o montante. É só o montante de pessoas no campo. Dessas pessoas, a gente pode tirar o montante que foi pagante, né? Ou seja, dos pagantes, são o número de pessoas total menos 487, que não pagaram, mas estavam no jogo. Menos 487. E se você quer saber qual foi a arrecadação total, obviamente, é o número de pagantes vezes 550 dólares, né? Todo mundo entendeu isso? Tá claro? Deixa eu ver aqui, eu acho que tem alguém aqui pedindo para entrar. Só um momento. Alguém pediu para entrar? Não. Eu me tinha pedido alguém. Tá bom. Vamos lá aqui de novo, voltando aqui de novo. Ficou tranquilo, né, pessoal? Deu para entender, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Sim, sim. Beleza. É porque quando eu tô aqui no PDF, eu não consigo enxergar o que é que vocês estão escrevendo, não, tá? Então, se alguém puder falar, é até legal. Então, ó, essa primeira questão é tranquila, esse tipo de questão, né? Função afim. Aqui tem uma bem parecida também, certo? Aí depois a gente tem funções quadráticas, por exemplo. Essa daqui é legal, né? O gráfico é definido pela função tal. Você tem a função que ela é dada do tipo x ao quadrado mais bx mais cosseno de 8π sobre 7. A função é x ao quadrado mais bx mais cosseno de 8π sobre 7, certo? Aí ele fala o seguinte: intercepta o eixo das abscissas exatamente em 2 pontos. Intercepta o eixo das abscissas em exatamente 2 pontos. Primeiro, o eixo das abscissas é o eixo x. Significa dizer que ele está dizendo o seguinte, que tem duas raízes reais. Intercepta o eixo das abscissas exatamente 2 pontos positivos e depois 2 pontos negativos. Né? A gente tem que saber dessas raízes, então. Intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos de sinais diferentes. De novo, a gente teria que determinar as raízes. A gente determina já, tá? Intercepta o eixo das abscissas na origem. Aí aqui você já olha. Para interceptar na origem, significa dizer que uma das raízes é zero. Certo? Para uma das raízes ser zero, significa dizer que C tem que ser igual a zero. Né? Que a tua função é escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c. Quando c é zero, né? Se c quando c é zero, uma das raízes é zero, ok? Então, para poder passar pela origem, tem que dizer, certo? Que você teria que ter uma das raízes zero. E a outra parte não intercepta o eixo das abscissas. Ou seja, a gente tem que determinar como é que estão as raízes dessa função. Porque elas podem ser duas positivas, podem ser duas negativas, podem ter sinais diferentes e pode não ter nenhuma raiz real. Aí, para poder encontrar as raízes, obviamente, você usa Bhaskara. Então, você tem que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, que é 8π
sobre 7, certo? Isso dividido por 2, tá? Porque 2 vezes o A, que seria 1, né? Aí, a primeira coisa, você vai olhar o seguinte, você vai olhar para essa expressão aqui, que é o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 cosseno de 8π sobre 7. Se o delta for maior do que zero, né, você tem duas raízes. Essas duas raízes podem ser positivas ou podem ser negativas, tá? Se ele for maior do que zero, significa dizer aqui que esse resultado é... Aí vamos lá. Primeira outra coisa que a gente tem que fazer aqui, antes de fazer isso, é analisar quem é o cosseno de 8π sobre 7. Π equivale a 180, tá? Aí você tem que o cosseno de 180 é menos 1. 8π sobre 7 é um pouco maior do que 1, que isso aqui é a mesma coisa de ser cosseno de π mais π sobre 7, certo? Aí você teria que aplicar a lei da soma dos senos e cossenos, né? Não sei se é preciso tudo isso. Talvez não. Talvez é só construir aqui o meu nome, o eixo de coordenadas, né? Botar uma reta aqui, uma reta aqui. Aqui está o ângulo zero, certo, pessoal? Aqui está o ângulo 180. Aqui, obviamente, é 90, porque afinal, esse aqui é reto com esse aqui é reto com esse. E aqui estaria 270, certo? 90 é π sobre 2. 180 é π. 270 é 2π sobre 3. Eu acho que é esse. 2π sobre 3. 270 seria... Não, 3π sobre 2, foi mal. 3π sobre 2. Eu errei a expressão. 3π sobre 2, porque seria esse mais esse, né? 3π sobre 2. E aqui seria 2π também. Seria 0 e 2π. Então, ó, o cosseno, ele está nessa reta aqui, ó. O cosseno está na reta das abscissas. O seno está na reta das ordenadas, tá? Então, o que é que tu faz? O seno de π é menos 1. O seno de π até π, 3π sobre 2, né? Ou seja, até 1,5π é negativo, tá vendo? Ó? Porque ele está desse lado aqui, ó. Então, o seno de π sobre 2 até 3π sobre 2, ele é todo negativo, certo? E o seno de... pelo outro lado aqui, ó, pela direita aqui, ó, né? Que seria de 0 até π sobre 2 e de 3π sobre 2 até 2π, isso é positivo, ok? Então, esse seno aqui, esse cosseno aqui, foi mal, ele é positivo. Se ele é positivo, então você teria um número positivo aqui, e você teria um número positivo aqui também, no B. Logo, o delta é maior do que zero, certo? E é positivo, ok? Então, o delta é maior do que zero e é positivo. Só que aqui, esse número aqui, obviamente, ele é maior do que B, né? Do que B ao quadrado, esse número aqui, ó. Ele é maior do que B ao quadrado, tá? O delta, ele é maior do que B ao quadrado. Tá isso. Maior do que B ao quadrado. A raiz de delta, obviamente, ela é maior do que B. Se a raiz de delta é maior do que B, aí você tem que olhar o seguinte. Lá na tua raiz, lá, você tinha que a f de x era igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2. Tu só está preocupado se o resultado vai ser positivo ou negativo, certo? Um dos resultados tu está somando com um valor positivo, o outro está somando com um valor negativo. Quando tu faz a soma com valor positivo, tu vai ter isso aqui, ó. Aqui, opa, aqui é a raiz, tá? É o zero, né? Então, tu vai ter aqui, ó, que
menos b, é uma das raízes, né? Então, x1 aqui, por exemplo, é menos b, mais raiz de delta, dividido por 2. A raiz de delta é maior do que b. E aqui você está tirando b. Então, é um número positivo, não é? Opa, então tem um número positivo. Então, a gente só sabe que uma das raízes é positiva, certo? Aí, a outra raiz, né? Você troca a outra raiz, você vai ter x2 vai ser igual a menos b menos a raiz de delta, certo? A única coisa que interessa é que o delta é maior que zero, tem duas raízes, beleza, né? E a outra coisa aqui que a gente vê, esse número aqui é um resultado maior do que b, mas você estaria somando aqui com outro valor b também negativo, então os dois aqui é negativos. Logo, a raiz, ela é negativa. Então, nessa questão, a gente tem que o resultado correto seria essa interpretação, né? Essa resposta. Ele teria duas raízes de sinais opostos. Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Eita porra. Ficou tranquilo, galera? Deu para entender? Acho que tá todo mundo dormindo, né? Mais ou menos. Mais barra mais. Tá. Vamos lá, vamos tentar fazer mais uma lá. Ver se a gente consegue fazer. Eu tô escrevendo aqui mesmo no PDF mesmo, mas... Enfim. Eu suponho o seguinte, ó. O gráfico de uma função quadrática é definido por isso aqui. Você tem um gráfico da função quadrática, certo? Essa função quadrática aqui é uma parábola de vértice V e intercepta o eixo das abscissas nos pontos A e B. Vamos ver aqui o que é isso aqui. Só um momento. Alguém escreveu alguma coisa? Não, né? Sim. Só a parte do cosseno, né, cara? Chegar na parte de funções trigonométricas, eu explico isso aí bem direitinho, tá? Nesse momento aí vai ficar um pouco mais complicado. Então ele fala o seguinte, ó, que o gráfico da função quadrática é definido por isso, é uma parábola de vértice V e intercepta o eixo das abscissas nos pontos A e B. A área do triângulo AVB é igual a quanto? Aí o que é que tu vai fazer, galerinha? Ó, o seguinte, ó. Primeiro, tu vai desenhar a parábola, né? Como se A aqui é positivo, então essa parábola ela é para cima, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar ela aqui maior aqui. Eu posso botar lá no GeoGebra, né? É 4x ao quadrado mais 5x mais 1. Ó, vamos olhar aqui o GeoGebra online. Quatro x ao quadrado mais 5x mais 1, certo? 4x ao quadrado mais 5x mais 1, pontos especiais, certo? Aí ele vai dar aqui os pontos que é interessante, que é o ponto A, o ponto B, certo? O ponto A e o ponto B são as raízes, a gente vai encontrar já essas raízes, né? E aqui está o vértice, que também a gente vai encontrar já já, né? Esse aqui está o vértice. Aí, deixa eu botar aqui uma cor diferente aqui de caneta. Tá vermelho aqui para poder garantir. Então, o que é que você tem? Você tem aqui que a função é aquela, né? Que a função é 4x ao quadrado mais 5x mais 1.
Então, quando você vai encontrar as raízes, você vai colocar x igual a menos b, que seria 5, mais ou menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 1. Isso dividido por 2 vezes o a, que é 8, né? Ou que é 4. Eu já estou botando o produto. 2 vezes 4, 8. Então, o x vai ser igual a menos 5, mais ou menos a raiz de 25 menos 16, que isso aqui dá 9. Isso daqui dividido por 8. Então, x vai ser igual a menos 5, mais ou menos a 25 menos 16 dá 9. 9 dividido raiz de 9 é 3, certo? Isso dividido por 8. Né? Quando você fizer menos 5 menos 3, isso aqui daria menos 8. Então, seria menos 8 dividido por 8, isso aqui dá menos 1. E a outra seria menos 5 menos 3, ou mais 3, isso aqui daria menos 2. Menos 2 dividido por 8, isso aqui dá menos 1 quarto. Então, o ponto A está em menos 1, como mostra aqui, e o ponto B está em menos 1 quarto. Ok? Tranquilo, né? Essa parte é tranquila. A gente determinou as raízes, certo? Como mostra aqui o nosso sisteminha. Aí, depois de determinar as raízes, certo? Que as raízes, a gente tem os pontos. O ponto A, ele é dado por quem? Por menos 1 e 0. O ponto B, ele é dado por quem? Por menos 1 quarto e 0, certo? Já o ponto C é o vértice. Aqui é o vértice, né? Aí o vértice, se eu não me engano, a gente passou essa parte lá. Como é que a gente faz para calcular? Era menos delta sobre 4A, era? Que tem o x vértice e tem o y vértice. É x vértice. Cadê? X vértice, xv. O ponto, né? Que é o ponto de vértice aqui, ele é dado pelo seguinte, né? O vértice, ele é dado pelo x vértice e pelo y vértice, né? Eu não lembro da fórmula, mas se eu não me engano, um é menos b sobre a, sobre 2a, e o outro era menos delta sobre 4a. Se eu não me engano, é isso, certo? Vamos olhar aqui, que ele colocou aqui, que o ponto C era igual a menos 63 menos 0,56. Vamos ver se dá certo. Menos B aqui. A função é aquela dali, então ficaria menos 5 sobre 2 vezes o A, daria 8. Então, isso aqui daria menos 5 sobre 8, certo? Menos 5 sobre 8, menos 5 sobre 8. Isso daqui dá um pouco maior. Aí, vamos pegar aqui, calculadora aqui, só para ver. Calculadora. 5 dividido por 8. 5 dividido por 8. Isso é igual a 0,62. Foi o que ele deu aqui, ó. 0,63, tá vendo? Então tá correto. Certo? É isso mesmo. E o outro vai ser menos delta sobre 4A. Não sei se é menos delta. Acho que é menos delta mesmo. Só conferir. X vértice. Y vértice. É isso mesmo. Tá aqui, ó. Apagar isso aqui. Menos 5 sobre 8, né? Então, x vértice é menos b sobre 2a. Y vértice menos delta sobre 4a. Correto. Certo? Então, dando continuidade aqui, eu ainda não saio daqui da figurinha só por comodidade, tá? Então, o ponto A a gente já definiu, é menos 1 e 0. O ponto B a gente já definiu, é menos 1 quarto e 0. O ponto V, que é o vértice, isso é menos 5 sobre 8. Menos 5 sobre 8. O delta a gente encontrou 3. Não, o delta a gente encontrou 9, não foi? Que a raiz de delta foi que é 3. Então, delta a gente encontrou 9. Então, ficou menos 9 sobre
4 vezes o A, dá 16. Certo? Beleza pura até aí? Aí você tem esses 3 pontos. Aí você forma um triângulo aqui, obviamente, né? Ó, vocês conseguem ver que você está formando um triângulo aqui? Aí ele pede para calcular a área desse triângulo, tá? Ele pede para calcular a área desse triângulo. Como é que tu faz para calcular a área desse triângulo? É. Você sabendo os pontos aqui, ó. A partir dos pontos, você calcular a área. É só calcular o determinante, certo? Vou mostrar para vocês, ó. Vou apagar aqui, tá? Eu vou registrar isso aqui em algum canto aqui, né? O ponto A é menos 1 e 0. O ponto B é menos 1 quarto e 0. O vértice está em menos 5 e 8. O menos 9 e 16. Pronto. Então a gente já registrou isso já. Eu vou apagar, certo? É só calcular o determinante, tá, pessoal? A área, triângulo, triângulo, pontos. Triângulo a partir dos pontos. Que ele vai mostrar aqui, ó, por exemplo, né? Ó. Tirar aqui o som, acelerar esse negócio. Sim, macho, deixa de frescura aí, ralhar. Pronto, ele botou aqui os pontos, tá vendo? Os pontos A, B e C, certo? Aí depois dele botar os pontos A, B e C, ele pega a metade, ó. Aí ele coloca os pontos aqui, ó, tá vendo? O 4, o 2 e o menos 2. Depois ele coloca o 2, o 3 e o menos 2. E ele vai completar com 1, certo? Se você deixar sem colocar isso no meio, na realidade você vai estar calculando a área do paralelogramo. Você teria aqui o paralelogramo, não, né? Um retângulo. Nesse caso aqui vai ser a área do triângulo. Bom, conversa demais. Aí mostrar como é que faz o determinante. Bom, você tem aqui os pontos, certo? Esses pontos são os pontos que formam os vértices do triângulo. Aí para tu calcular a área desse triângulo, né? A área que ele chamou lá de S, né? Aí tu faz o seguinte, tu pega metade e tu coloca aqui um determinante. Quem seria esse determinante? O primeiro ponto, menos 1. O segundo ponto, 1 quarto. O terceiro ponto, menos 5 sobre 8. O primeiro ponto, 0, 0, menos 9 sobre 16. Isso aqui vai ser fácil. Aí agora você completa com 1, 1 e 1. Então, essa é a matriz, certo? E você tem que calcular o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz vai ser a área do teu triângulo, tá? Determinante dividido por 2 vai ser a área do teu triângulo. Aí, enfim, para facilitar a nossa vida, né? A gente vai usar a regra de Kramer. Vocês vão ver isso em álgebra linear depois, certo? Você vai pegar, eu vou selecionar esse número. Por que que eu vou selecionar esse número? Porque esses outros dois estão zero, certo? Aí, quando tu seleciona ele, significa dizer que tu corta essa linha, essa coluna, e tu corta essa linha. Só um momento. Pronto. Tu corta essa coluna e essa linha. Aí tu vai colocar o que sobrou, certo? Então, ó, vou escrever aqui em outra folha para poder ficar melhor. S vai ser igual a 1 meio. Aqui tem a barrinha. Aqui tem menos 1. Aqui menos 1 quarto. Menos 5 oitavos. Certo? 0, 0. Menos 9 sobre 16. 1, 1 e 1. Tu quer calcular o determinante disso aqui. Uma forma fácil é calcular usando a regra de Kramer. Kramer, acho que é Kramer, não sei se é assim que fala. Kramer, né? Mas depois vocês dão uma conferida nessa regra, vocês vão ver isso em álgebra linear com calma, né? Aqui, outra opção é você repetir, né? Você repete a primeira linha, a primeira coluna aqui. Quando você repete as duas primeiras colunas, você ficaria dessa forma, 5 oitavos. Deixa eu botar com outra cor, né, para dizer que é o repetido.
Teria a regra de Câmara e teria... Depois eu faço pela regra de Câmara também. Menos 5 oitavos. 0, 0, menos 9 sobre 16. Tá? Aí tu vai, pega, e tu faz isso aqui, ó. Isso vezes isso dá 0. Aqui dá 0, não é? Porque você teria 0 aqui, ó. Onde tiver 0, você não precisa. Então, ficou só isso daqui, ó. Quanto é esse aqui? É menos 1/4. Então, isso aqui vai ficar 1/2. Vezes quem? Menos 1/4. Vezes menos 9 sobre 16. Beleza, né? Agora, vamos voltando, tá? Quando você faz voltando, você vai botar negativo. Mas aqui tem um 0 já, ó. Tá vendo? Ó? Tem um 0 aqui no meio aqui, dessa bagaça. Esse daqui não tem 0. Você está fazendo voltando. É menos 1, menos. Aí você bota menos 1, que é o que tem aqui em cima. 1, né? Vezes o último aqui, que é menos 9 sobre 16. Tá? E o último, né, que seria esse cara aqui, ó. Tá vendo que tem 0? Então vai-se embora. Sobrou só esses dois termos. Então, isso aqui vai ser 1/2, tá? Aqui dá positivo, aqui vai dar negativo. Aqui eu posso botar 9 sobre 16 em evidência. Vezes o que sobrou aqui dentro aqui, que é 1/4 menos 1, né? 1/4 menos 1. Ah, só esqueci de avisar vocês que vocês no final tiram o módulo, tá? Porque a área não pode ser negativa. 1/4 menos 1, isso aqui dá menos 3/4. Em módulo, isso aqui dá 3/4. No fim, você teria S igual a 1/2 vezes 9 sobre 16 vezes 3/4, tá? Você multiplica todo mundo aqui, isso aqui vai dar 27 sobre 4 vezes 16 dá 64, 128. Beleza pura? É engraçado que essas questões têm um bocado de cor diferente para vocês verem, pra vocês saberem, né? Tá tudo misturado, né? Então, fazendo de outra forma lá o determinante, né? O determinante lá é esse daqui. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer de outra forma. Ó, você coloca o S. Eu quero só o determinante, tá? Eu não vou colocar S, não. Eu quero o determinante. O determinante, quero calcular o determinante. O determinante é menos 1, menos 1/4, menos 5 sobre 8, 0, 0, menos 9 sobre 16, 1, 1 e 1, tá? Para você calcular esse determinante, uma das possibilidades, né? Uma outra possibilidade, no caso, é você usar a regra de Cramer, que é o seguinte: você vai olhar qual a linha que tem mais zeros, no caso, a linha ou coluna que tenha mais zeros, no caso, essa daqui. Quando você faz isso, né, sobrou só esse termo aqui, se essa coluna toda fosse toda zero, o determinante era zero, tá? Quando você tem todo mundo zero, o determinante é zero. Como você só tem esse termo, aí é como se você estivesse pegando o seguinte: isso aqui é a mesma coisa de ser menos 9 sobre 16. Você repete esse número, tá? E você corta essa linha e corta essa coluna. É como se ela parasse de existir, tanto essa linha como essa coluna. E você vai calcular o determinante agora só de menos 1 e menos 1/4, tá? E aqui você teria 1 e 1. Só tem que tomar cuidado uma coisa. Aqui é o termo A1. Aqui é um termo par, então você coloca o mesmo sinal. Aqui é um termo ímpar. Se você pegar esse daqui, é um termo ímpar, A2, 1, 2. Então você coloca um sinal diferente, né? Aqui é A1, 3, o termo é par, mesmo sinal. E assim por diante. Aqui é o A3, 1, o termo é par. Aqui é o A3, 2, o termo é ímpar. Então esse sinal aqui, ele muda, certo? Então, quando você tem o termo ímpar, o sinal muda. Né? Aí vamos lá. Isso daqui dá igual a 9 sobre 16 vezes quem? Esse vezes esse não muda o sinal, então ficou menos 1.
menos, aí esse vezes esse dá 1/4, né? Então ficou menos 1/4, ok? Então assim, vai ficar 9 sobre 16, menos 1, menos 1, mais 1/4. Menos 1 mais 1/4 é 3/4, né? Negativo, menos 3/4. Então ficou menos 9 sobre 16 vezes menos 3/4. Opa, vezes 3/4. Menos a botei lá, né? Vezes 3/4. Repara que a gente foi o determinante que a gente encontrou lá, não foi esse valor aqui, ó. Se você olhar aqui de volta, a gente tinha 9 sobre 16, exatamente, vezes menos 3/4. Ok? E esse meio veio da fórmula. Isso aqui também tem a ver com produto vetorial, lá em vetores lá. Que vocês devem ver também em álgebra linear. Uma outra forma de você calcular o determinante, eu vou fazer um pouco mais justinho assim, certo? Aqui, em outra linha igual àquela ali. Aí você coloca os números. Quais são os números? Menos 1, menos 1/4, menos 5/8, 0, 0, menos 9 sobre 16, 1, 1 e 1. Aí você pega esse cara, coloca lá em cima, então vai ficar menos 5/8. Esse cara você coloca lá embaixo, vai ficar menos 1. E aqui, esse daqui vai lá para cima, fica 1. Esse daqui vai lá para baixo, certo? Aí o que é que tu faz agora? Só faz isso aqui, ó. Tu quer calcular o determinante? Tu faz isso aqui, ó. Pega as diagonais. Isso dá 0, né? Porque tem um 0 aqui, tu tá multiplicando esse vezes 0, dá 0. Esse daqui dá 0, né? Menos 1 vezes 0 é 0. Sobrou esse cara aqui, ó. Então, e esse cara aqui não muda o sinal, certo? Quando ele tá descendo, a reta tá descendo, não muda o sinal. Então, vai ficar menos com menos é mais. Vai ficar 1/4 vezes 9 sobre 16, tá? Aí depois tu vai voltando. Aí para fazer voltando, vou escrever aqui com outra cor. Tu faz assim, ó. Dá 0, né? Aqui também dá 0. E sobrou esse, ó, tá vendo, ó? Opa. Não sei quantos riscos, ao mesmo tempo fiz nenhum risco. E sobrou esse. Esse não tem 0 no meio do caminho. Aí você muda o sinal, certo? O produto aqui, você calcula o produto e você muda o sinal. O produto aqui, ó, menos 1 vezes menos 9 sobre 16, menos com menos, isso é mais, então você troca o sinal, vem para menos. E ficaria 1 vezes 1 é 1, vezes 9 sobre 16 dá 9 sobre 16. Obviamente, isso aqui é 9 sobre 16, que multiplica 1/4 menos 1. Isso daqui dá 3/4. Menos 3/4. Que é o mesmo resultado obtido anteriormente. Só que eu estou mostrando para vocês como calcular o determinante de outra forma, né? Certo? Sim, voltando à questão, né? Acho que eu me perdi aqui, fui fazendo essas coisas, acabei esquecendo da questão. A questão, então, diz o seguinte, que é você calcular a área do triângulo, certo? A área do triângulo AVB, né? Onde A e V e B são as raízes e o V é o vértice. E se eu não me engano, o S ficou 1/2 vezes 3/4 vezes 9 sobre 16. Isso deu 27 sobre 128, não foi? Que seria esse resultado aqui. As coisas que a gente encontrou, não foi? Esse 1/2 vem da fórmula do triângulo, né? Que é o meio da base vezes a altura. E esse daqui foi o determinante. Belezinha? Só que você tira o módulo do determinante. Então tá aqui a resposta. Vou apagar aqui. Tranquilo, pessoal? Eu suponho que sim, tá? Isso aqui é mais em relação também à equação de segundo grau, também à equação de segundo grau, lei de Newton, essas coisas assim, né? Também é equação de segundo grau. E depois tem função polinomial, né?
Aí tem aquela condição do polinômio ser de grau 3, que você tem que analisar esses fatores, né? Para ele ser de grau 3, então significa dizer que k ao quadrado menos k menos 6, isso aqui tem que ser diferente de zero. Né? Para ele ser igual de grau 2, significa dizer, né, que esse tem que ser igual a zero e k menos 3 tem que ser diferente de zero, certo? Aí, aqui em relação à identidade, né, polinômio de identidade, né, até aqui tudo bem, isso aqui vocês conseguem fazer tranquilo, né, eu suponho eu. Essa daqui foi a questão mais difícil que tem, né, que essa daqui tem a ver com um teorema, tá, da divisão de polinômios, que ele fala o seguinte, né, que você tem aqui x mais 4 elevado a n, x mais 3 elevado a 2n menos 1. Define um polinômio, né, em x, mostra que qualquer polinômio assim é divisível pelo produto, né? Ou seja, qualquer polinômio dessa forma, ele é divisível por esse produto. Bom, aí como é que a gente faz isso aqui? Vamos ver se eu consigo fazer isso. Você tem x mais 4 elevado a n, x mais 3 elevado a 2n, menos 1, certo? Esse aqui é o polinômio p de x, ok? Aí ele está dizendo que p de x é divisível por um q de x, tá? Quem é esse q de x? Né? Q de x é igual a x mais 3 vezes x mais 4. Aí, ele está dizendo que ele é divisível por p de x. Se você disser que q de x é igual a isso, p de x é divisível por p de x, ou seja, que p de x sobre q de x gera um novo polinômio, né? Vamos botar aqui um r de x, mas ele não tem resto, certo? Se ele é divisível, o resto é zero. Então, a divisão é exata, tá? É uma divisão exata. Aí, como é que você faz para mostrar isso? Certo? Como é que você faz para mostrar isso? Vou botar aqui x mais 4 elevado a n, x mais 3 elevado a 2n menos 1. Se eu dividir isso, por exemplo, fizer direto, né? Se eu dividir isso por x mais 3, x mais 4, certo? X mais 3, x mais 4. É a mesma coisa de você estar escrevendo o seguinte: x mais 4 elevado a n, dividido por x mais 3. Eu não sei se tem outra forma de fazer mais fácil, né? X mais 4 mais, vou ter que ver se tem uma forma de fazer mais fácil, que é dar um trabalhozinho. Mais 4, x mais 3, menos 1 sobre x mais 4, vezes x mais 3. Tá? Esse n é arbitrário, viu, pessoal? Esse n é arbitrário, né? Eu estou dizendo para ti, vou apagar isso aqui tudo, que você pode assumir qualquer valor para n, tá? Você pode fazer essa demonstração por indução, certo? O que significa dizer que você vai fazer por indução? Você mostra para n e que esse resultado é válido para n igual a 1, por exemplo, para n igual ao primeiro termo, né? n igual a 1, n igual a 2, por exemplo, e você dá continuidade nisso até fazer n mais 1, certo? Que seria vocês vão ver isso discreta, como fazer uma demonstração por indução. Então, é possível fazer essa demonstração usando indução, ou você faz como eu estava querendo fazer, que é fazer direto,
né? E ver se eu conseguiria chegar ao resultado que se espera, né? Mas, obviamente, tem um teorema, né? Que eu não olhei esse teorema, teria que ver com calma para poder resolver essa questão. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer por indução. Se n for igual a 1, você teria o seguinte, que o P de 1, né? O P de x, né? Que a gente teria um P de nx igual a x mais 4 elevado a n, mais x mais 3 elevado a 2n, menos 1, certo? O P de 1 de x, isso aqui é igual, aonde tiver n, você vai substituir por 1, então vai ficar x mais 4, mais x mais 3, ao quadrado, menos 1. Obviamente, isso aqui vai ser x mais 4, mais x ao quadrado, mais 3x, 6x, né? Que é multiplicado por 2, né? Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. 6x mais 9, menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de ser x ao quadrado, mais 7x, né? Mais 7x, né? Que é mais 7x, mais 13, mais 12. 7x mais 12. Né? X ao quadrado, mais 7x mais 12. Então, o P de x, o P de 1 de x, ficou igual a x ao quadrado, mais 7x mais 12. Isso aqui, você pode escrever isso aqui como sendo o seguinte, ó. É a mesma coisa de ser x mais 3 vezes x mais 4. Por que eu posso fazer isso? Porque a soma de 3 com 4 é 7. O produto de 3 com 4 é 12. Então, eu posso reescrever esse polinômio dessa forma. Né? Se eu pegar o P de 1 de x e dividir pelo Q de x, vocês entendem que o resultado é 1? Né? Porque eu estou dividindo. O Q de x é x mais 3, x mais 4 vezes x mais 4. E o P de x é x mais 3 vezes x mais 4. Então, ó, o P de 1, o resultado é 1. Tá? O P de 2 de x vai ser igual a x mais 4 ao quadrado, x mais 3 a 2 vezes 2, a quarta, né? Menos 1, certo? Então, isso aqui vai ficar x mais x ao quadrado mais 8x, x ao quadrado mais 8x, mais 4 vezes 4 é 16, mais, aqui dá a quarta, né? Então, ficou x à quarta, mais 4 vezes o primeiro, que é x ao cubo vezes o segundo, mais 4 vezes 4, x à quarta, 6 vezes. 6 vezes o quadrado do primeiro, quadrado do segundo, 4 vezes o primeiro, segundo ao cubo, mais o segundo à quarta. Isso menos 1. Isso aqui vai ser igual a x ao quadrado, vou botar aqui, x à quarta, né, que é o maior termo, x à quarta. Aí o menor vem x ao cubo, dá 12x ao cubo, 12x ao cubo. Aí depois tem x ao quadrado, 9 vezes 6 dá 9 vezes 6 dá 54, 55, mais 55 x ao quadrado. Opa. Mais 55x ao quadrado, né? Vocês entendem como foi que eu cheguei a esse resultado? Aqui tem x ao quadrado, e bem aqui tem x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 6 dá 54, com 1, 55. Aí vamos agora em relação a x. A gente tem isso aqui é 3 elevado a 3, isso aqui dá 27. 4 vezes 27 dá 54, com 54 dá 108, né? 108 mais 8, 116. 116x. Então, aqui você tem 16, menos 1 dá 15. 3 elevado a 4 dá 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 81 com 15, 81 com 15, isso aqui dá quanto, hein? 96, né? Certo? Então, isso aqui é o P2 de x. 81, exatamente, 96. Só conferir de novo o 6, aqui tá certo. Certinho.
Aí agora, tu tem que dividir esse polinômio pelo aquele outro lá. Como é que tu faz para dividir? Voltar bem aqui. Então, P2 de x é igual a x à quarta mais 12x ao cubo, 12x ao cubo, mais 55x ao quadrado, mais 116x, mais 96. E eu quero dividir esse polinômio por x mais 3 vezes x mais 4. X mais 3 vezes x mais 4 é x ao quadrado mais x ao quadrado mais 7x mais 12. Tá? Então, vou dividir esse polinômio por isso. Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui. Certo? Eu vou passar esse cara agora para cá, vem para o cantinho aqui, para a gente poder colocar a divisão. Tá? Então, você teria aqui x à quarta mais 12x ao cubo mais quanto ao quadrado? 55, né? 55x ao quadrado mais 116x mais 96. E eu vou dividir isso por x ao quadrado mais 7x mais 12. Vamos ver como é que fica isso. Está aqui em vermelho. Para x à quarta, obviamente, falta x ao quadrado. Então, ficou x ao quadrado aqui. Esse vezes esse. Isso aqui vai menos x à quarta. Esse vezes esse. Isso aqui dá menos 7x ao cubo. Né? Esse vezes esse. Isso aqui daria menos 12x ao quadrado. Você faz aqui a subtração. Esse cancela, né? Aqui vai ficar 5x ao cubo. Né? Aqui vai ficar mais 43x ao quadrado. Mais 116x. Mais 96. Aqui tem 5, então coloca bem aqui 5. Como tem x ao cubo, aqui só tem x ao quadrado, coloca aqui x. Então, 5 vezes x ao quadrado, vem para cá, menos 5x. 5x ao cubo, né? Aí, 5 vezes 7 dá 35, x ao quadrado, então ficou menos 35x ao quadrado. 5 vezes 12 dá 60, então ficou menos 60x. Né? Faz a soma de novo, isso aqui cancela. Esse daqui vai dar 35 para 6, falta 8. 43, né? Falta 8. Então, ficou 8x ao quadrado. 60 para 116, isso aqui falta 56. 56x mais 96. Aí agora, obviamente, ali já tem o x já, falta só o 8 lá, né? Mais 8. 8 vezes x ao quadrado dá 8x ao quadrado. 8 vezes 7. 8 vezes 7 dá 56, não é? 8 vezes 7 é 56 mesmo? É, 56, exatamente. E 8 vezes 12, né? 8 vezes 12 é 80 mais 16, dá 96, tá? Então, o resultado aqui final, o resto é quanto? É zero. Olha só, então, significa dizer que o polinômio P2 de x dividido por Q de x, né, tem um resultado que é um R de x, e é um resultado exato. Ó, tá vendo? Ó? Tem um zero aqui no final, então a divisão é exata. Né? E esse R de x é dado por isso aqui, x ao quadrado mais 5x mais 8, certo? X ao quadrado, R de x nesse caso, R de x nesse caso, será x ao quadrado mais 5x mais 8, tá? Então, para 1 dá certo, para 2 dá certo, aí você teria que fazer para 3, talvez, e assim continuar, né? Só que você já mostrou que os primeiros dão certo, os primeiros termos, agora você vai fazer como é que ficaria em relação ao P de n mais 1. O P de n mais 1, você teria que substituir, ó, x mais 4 elevado a n mais 1, mais, aqui ficaria 3x mais 3 elevado a
2 vezes n mais 1. Aqui você teria menos 1, certo? É fácil entender que esse resultado é a mesma coisa de ser x mais 4 vezes x mais 4 elevado a n vezes x mais 4, mais x mais 3 elevado a 2n vezes x mais 3 ao quadrado, isso menos 1, certo? Aí você está dizendo que esse termo aqui também é divisível por x mais 4 vezes x mais 3, tá? Eu teria que ver aqui como é que a gente faria para mostrar isso. Ver como é que eu faria para mostrar isso com mais calma. Talvez fazer isso, talvez dê certo. Vou pegar aqui, botar aqui em outra expressão, aqui em outro canto aqui. Botar aqui em outro canto aqui. P de x, isso aqui é igual, né? Quando você botar n, é x mais 4 elevado a n, mais x mais 3 elevado a 2n, isso menos 1, certo? Aí, x mais 4 elevado a n, isso aqui é a mesma coisa de ser x mais 3 menos 1. Não, x mais 3 mais 1, né? X mais 3 mais 1. X mais 3 mais 1. Ou a gente poderia deixar, tá assim, elevado a n mais x mais 3 elevado a 2n menos 1. Não, eu teria que ver, pessoal. Eu teria que ver aqui o teorema da divisão para poder chegar a mostrar isso aqui com mais rigor matemático, né? Senão a gente já teria que fazer só aquela parte mesmo, por indução mesmo. E é isso, tá? Eu teria que ver para fazer com mais rigor matemático. Não lembro mais não. Que é da... Tem um teorema em relação a essa divisão. Esse daqui tem um erro, essa questão, tá? Essa questão, isso aqui era para ser... Na realidade, isso aqui era para ser n sobre 2 elevado a n menos 1, né? Esse aqui você faria, né? Lá em discreto também, você vai ver que você tem como escrever esse cara como sendo uma soma. Aí você teria aqui o produto de somas e mais somas, né? Então você teria aqui como ver como é que faria essa, para escrever essa soma. Ou seja, a maioria dessas questões estão mais discreta, né? Tá difícil de vocês. Cadê aqui a galera aqui? Vocês entenderam, pessoal, mais ou menos a ideia? Sim, né? Se não fosse exata, parava a divisão quando o grau de dividendo for menor que o grau de... Na realidade, se não for exata, não é o que a questão pede, né? Você tem que mostrar que a divisão é exata, né? Se a divisão não for exata, obviamente para, e você teria um resto, certo? Aí quando você tem um resto, o polinômio não é divisível. Ele não é divisível. Ele é dividido, mas ele não é divisível, certo? Bom, então voltando lá para a questão de vocês, né? Por exemplo, isso aqui foi a questão de ontem que a gente fez, você colocava os pontos, não sei se vocês lembram, né? Você colocava os pontos, depois de colocar os pontos, você determinava o polinômio, certo? Então, esse tipo de questão vocês conseguem fazer já, né? Você coloca os pontos e determina quem é que vai ser o polinômio. Dá trabalho, é uma questão trabalhosa, certo? Mas vocês conseguem fazer. Esse tipo de questão aqui é aquela questão que a gente já conversou já, sobre quem seria frações parciais, né? Como é que a gente faz para resolver também.
né? E aqui começaria logaritmo exponencial, tá? Eu vou tentar resolver essa questão mais tarde, essa daqui mais tarde, tá? E vou tentar mostrar essa questão aqui mais tarde também, mais tarde ou amanhã. Aí eu boto lá no grupo para vocês, tá? Já é 3h30 já, eu vou ter que resolver um negócio ali. Aí eu vou parar por aqui mesmo. Tem como fazer novamente? Qual delas? Tem, parciais, né? É rápido, cara. Parciais aqui é rápido, tranquilo, dá tempo. Ó, essa daqui, por exemplo, né, ó. Você tem aqui, você não se importe com esse cara aqui, certo? Você não se importe com esse cara aqui. O importante é aqui. Aí como é que você vai fazer isso? Primeiro você vai pegar e vai fazer a multiplicação. Você vai ter, ó, 2x mais 1, certo? Igual. Ó, esqueceu esse cara, ó, tá vendo? Ó? Esqueceu isso. Aí você vai colocar 2x mais 1 igual. Igual a quem? Aí você repete o A, né? Aí você repete quem não está com A. Quem não está com A é esse e esse. Então você bota x menos 1 vezes x mais 1, tá? E aí tu continua fazendo por B e por C também. Então no B tu vai colocar o quê? No B mais B, que multiplica quem? O x, que não está no B, né? Que multiplica x mais 1. Depois tu coloca o C, mais o C, vezes quem? X vezes x mais 1, tá? Até ficou, tá meio esquisito aqui, escrever aqui, né? Vamos lá, ver se a gente escreve aqui. Você teria 2x mais 1 igual a A vezes x menos 1, x mais 1. Acho que é isso, não é? Ou é x? X. X, foi mal. Não, tá certo. X menos 1, x mais 1, tá certo. X menos 1, x mais 1. Mais B, que multiplica. O termo que não está abaixo do B é o x e o x mais 1. Mais C. O termo que não está abaixo do C é o x e o x menos 1. Ó, eu esqueci o que está embaixo, certo? Aí tu vai repetir esse cara. Então vai ficar 2x mais 1 igual. Tu vai fazer o produto aqui. Isso aqui vai dar ax ao quadrado menos a, né? Porque aqui você teria x ao quadrado menos 1. Então vai ficar ax ao quadrado menos a. Aqui vai ficar bx ao quadrado. Bx ao quadrado mais bx. Aqui vai ficar mais 6x ao quadrado. X ao quadrado menos 6x, certo? Aí agora tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai colocar em evidência as coisas. Tu vai olhar quem é que está multiplicando x ao quadrado. Tem A, tem B e tem C. Aí tu vai colocar A mais B mais C, x ao quadrado. Aí depois tu vai colocar quem que tem x. Tem B e tem C. É B menos C, vezes quem? Vezes x. Depois tu coloca o que está isolado. O que está isolado é só o A. Então, menos A. Certo? Aí aqui tu vai repetir de novo. Ó. 2x mais 1 é igual a que está multiplicando x ao quadrado mais o que está multiplicando x e o que está isolado. Aí tu vai olhar para cá, para essa parte. Ó, se você observar, esse cara é x elevado a 1. Aqui tem um x elevado ao quadrado, mas você não pode ter um x elevado ao quadrado desse lado. Então é a mais b mais c tem que ser igual a zero. Certo? Bx, isso aqui está multiplicando x. Aqui tem um 2 multiplicando x. Então, b menos c, isso aqui é igual a 2. Certo? E menos a está isolado. E aqui tem isolado aqui, ó. Então, menos a é igual a 1. Isso daqui você tira que a é igual a menos 1. Certo? Ou seja, que b mais c é igual a 1 e b menos c é igual a 2. Aí você tem que resolver esse sistema. B mais C igual a 1, B menos C igual a 2.
né? Quando você soma esses dois, isso aqui vai dar 2b igual a 3. Daqui você tira que b é igual a 3 meios, né? Se você subtrair, né? Se você substituir aqui b por 3 meios aqui, né? Então o c vai ser igual a 1 menos 3 meios. 1 menos 3 meios, isso aqui dá menos 1 meio. Então c é menos 1 meio. Certo? Entendeu? Pronto. Que ótimo. Vou apagar isso aqui. De nada, meu filho. Qualquer coisa. Tentei fazer rapidinho aí, mas deu certo. Tá? Aqui só para conferir as respostas. A deu menos 1, B deu menos 3, deu 3 meios e o C deu menos 1 meio. Tá? Bom, galerinha, eu vou parar por aqui. Aí, estão de parabéns aí em querer assistir a aula aos sábados. Certo? E vou parar aqui a gravação. Assim que possível, eu coloco o restante das respostas.